Boa noite, querido, querida. É um prazer estar novamente com você para juntos aprendermos a palavra de Deus. E nós estamos estudando nos nossos encontros da Escola de Liderança sobre o Novo Testamento. E hoje nós teremos o prazer de aprender a respeito da Epístola do Apóstolo Pedro. Pedro escreveu 2 cartas para a gente. Então, essas cartas, elas são cartas de edificação para o corpo de Cristo, a igreja que foi dispersada. Isso está lá no capítulo 1, a partir do versículo 1 e 2, por toda a região conhecida naquela época. Ela foi dispersada para cumprir, o ídolo do Senhor. O Senhor havia dito para a sua igreja em Mateus, em Marcos, em Lucas, dando para a sua igreja a grande comissão. Principalmente em Marcos, no capítulo 16, ele é enfático, ele declara: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer estará buscando para si a sua condenação. No capítulo 1, a partir do versículo 1 de Atos dos Apóstolos, Jesus dá a orientação final para a sua igreja que estava agora com uma missão de levar esse evangelho a toda criatura. E ele diz, mas recebereis a partir do versículo 8 do capítulo 1, poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Samaria, Judeia e até os confins da terra. Só que por uma questão de comodidade, a igreja começou a crescer, você sabe disso, está lá em Atos capítulo 2, 3, 4. Houve uma explosão do cristianismo sobre a igreja. Pedro foi um instrumento de Deus na pregação. Logo no início, 3.000 almas aceitaram Jesus. Foi assim algo impactante. E tudo indica, pelos historiadores, que a igreja entrou num processo de acomodação. Estava tudo muito fácil, muito legal, muito perfeito. Todo mundo em Jerusalém sendo impactada pelo Evangelho. Só que não era essa a vontade e o propósito do Senhor. O Senhor tinha dito, ide por todo o mundo, mas recebereis poder para pregar o Evangelho em Jerusalém, Samaria e Judeia e até os confins da terra. Para isso aconteceu, então, para que as pessoas saíssem dessa zona de conforto, uma perseguição pelo Nero. E aí, você sabe muito bem, Nero era um governante romano e começou a perseguir os cristãos. A epístola, ela trata então dessa carta que foi entregue agora à igreja que estava se expandindo por todo o mundo conhecido. A epístola provavelmente foi escrita por Silas, que também tinha o sobrenome e era chamado de Silvano, que servia de escritor. O nome do escritor no Antigo e no Novo Testamento é amanuense. Então, essa pessoa, ele escrevia tudo que estava sendo ditado para ele. Então, Pedro, ele fala para Silas e Silas vai escrevendo aquilo que estava no coração de Deus. Essa epístola foi escrita provavelmente falando das coisas que estavam acontecendo em Roma, e como deveria ser a postura da igreja de santidade, de vida cristã, agora como filhos de Deus, adotados
por Cristo Jesus. O tema desta carta está em Pedro 5,12. Vamos ler essa referência, queridos. Por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus, nela estai firmes. Então, esses 5 capítulos da primeira epístola de Pedro, ele tem o objetivo de consolidar, exortando, edificando e ensinando a igreja os princípios, como igreja, pautada pela obra consumada da cruz, vivendo a nova aliança. Essa igreja ela precisava estar agora sendo edificada e orientada. Portanto, essa epístola ela traz toda a edificação para o corpo de Cristo. E no capítulo 1, a partir do versículo 1, e eu convido você a abrir a sua Bíblia, nós hoje vamos estar fazendo um resumão aí dos 5 capítulos. Pedro começa falando que a graça nos dá segurança quanto à salvação. Uma coisa muito importante, você, a partir do momento que recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você e eu, a Bíblia declara que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós fomos salvos. Pela graça fostes salvo, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie nelas. Aleluia! Então, no capítulo 1, Pedro está orientando a igreja, dizendo sobre essa bendita graça, sobre a segurança da nossa salvação. Então você não precisa ter dúvida. A partir do momento que você e eu confessamos Jesus Cristo como nosso Senhor, como nosso Salvador, a Bíblia diz que você e eu estamos salvos. Aleluia! E uma nova natureza, instantaneamente, começa a ser gerada no nosso coração, no nosso espírito. A natureza de Deus, a natureza divina. Paulo diz em 2 Coríntios 5,17, as coisas velhas são passadas, eis que tudo se faz novo. Aleluia! Segunda coisa que a gente vai dissecar nesse livro, é que a graça nos capacita a um comportamento de submissão e de autoridade. Pastor, a graça então não é um instrumento para eu viver da minha forma, da minha maneira, como eu penso, como eu... Não, querido. A graça, ela vai conduzir você e eu aos princípios estabelecidos na palavra de Deus. A graça vai nos dar a orientação, E você já sabe, a graça é uma pessoa, a graça é Jesus. E por isso você e eu, como nova natureza de Jesus Cristo, nós vamos reproduzir a grandeza e a glória de Jesus através de nós como igreja. Então, ponto 3 que a gente vai estudar, está lá no capítulo 3, a graça nos fortalece para vivermos o sofrimento. Estamos aí vivendo esse momento que, graças a Deus, já está passando da pandemia, chamado Covid-19. Muito sofrimento passou a humanidade. Muitos não conseguiram nem passar, entrar em depressão profunda, estão angustiados, estão cheios de temor, cheios de preocupação. E graças a Deus, que esse vento, essa tempestade passou sobre o Brasil, as igrejas,
né, já estão aí sendo reabertas novamente para o povo de Deus celebrar o nome de Jesus. Mas o que fez você e eu termos a convicção, a certeza de que tudo, né, estaria sendo dirigido, governado e orientado, e tudo estaria corroborando para o nosso bem, mesmo vivendo momentos difíceis, mesmo vivendo enclausurados dentro de casa, mesmo tendo tanto burburinho, tantas informações, né? A gente conseguiu passar por esse sofrimento com a alma tranquila, né? Descansando no Senhor, esperando no Senhor, confiando no Senhor, e glória a Deus, né? Chegamos até aqui e a vitória já foi nossa pela palavra e pelo sangue do nosso Senhor Jesus. Graças a Deus. E o que fez você levar essa situação de uma forma mais tranquila? Jesus, a graça revelada. Porque a gente sabe muito bem que sem Jesus as pessoas ficam inseguras, né? Sofrem muito, mas a glória de Jesus, a unção de Jesus, o poder de Jesus dentro de nós nos fortalece para vivermos em novidade de vida. Quarto e penúltimo ponto: a graça vai te conduzir a uma vida de serviço. Como foi bom a gente servir ao próximo, ao nosso irmão, às pessoas que estavam precisando de nós nesse período de pandemia. Como foi bom você e eu auxiliarmos pessoas, você e eu dividirmos aquilo que tínhamos com pessoas. E isso é o Evangelho, gente. O Evangelho de Jesus Cristo nada mais é do que atitude. O amor de Jesus é um amor chamado atitude. E a igreja pôde ser um agente de atitude durante esse período, sendo exemplo de comportamento, sendo exemplo de solidariedade, sendo exemplo de atendimento. E eu quero parabenizar você, porque a igreja é você. E você foi esse instrumento de Deus para abençoar as pessoas, servindo, atendendo, sendo útil. Meus parabéns a você como igreja. E por último, gente, a graça vai nos capacitar a ter um comportamento sóbrio diante dos ataques do diabo. A gente sabe que o diabo é real. A gente sabe que o inferno é real. Um dia desse eu estava assistindo um filme no Netflix, onde o filme quer induzir as pessoas dizendo que o inferno não existe. Lamentavelmente eu quero dizer a você que existe muita gente pregando muita heresia, mas eu quero afirmar para você: a palavra de Deus é a verdade. E se a Bíblia diz que existe céu e inferno, e nós temos, enquanto em vida, a condição de escolhermos para onde nós queremos conduzir a nossa vida na eternidade. Portanto, eu aconselho a você a não dar atenção aos ataques do diabo. E a graça, ela vai te fortalecer. Jesus vai te fortalecer. Como diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, com a couraça do Espírito, com o capacete da salvação, com o armamento espiritual, para você vencer todos os ataques do inimigo. Portanto, nessa síntese de 5 pontos importantes, eu quero concluir
essa nossa live de hoje, dizendo para você, tem muita coisa gostosa, né? Tem palavra de vida, de edificação, em graça para você, nessas duas cartas que nós estudaremos durante estas nossas quintas-feiras. Não deixe de nos assistir, não deixe de curtir a nossa página, dando um like aqui embaixo, não deixe de pegar a palavra de Deus, e estudar juntamente conosco e ser edificado. Porque, querido, o que faz uma igreja ser forte, ser atuante, justamente o conhecimento da palavra de Deus. O conhecimento liberta, o conhecimento traz para você e para mim a revelação plena da palavra. João 8 diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Uma boa noite para você e que Deus te abençoe rica e abundantemente. Eu quero orar contigo. Pai, no nome de Jesus, eu sei, Senhor, o quanto é importante a tua igreja viver em graça, desfrutando da graça, sendo fortalecida pela graça. Portanto, Espírito Santo, que a obra que Jesus fez por nós na cruz do Calvário nunca seja corrompida, porque no Novo Testamento essas epístolas estão sempre trazendo um fortalecimento, um esclarecimento e a revelação para a igreja não deixar nada e ninguém corrompê-los a respeito da verdade. E assim tem sido também nos tempos atuais. Muitas coisas, muitas vozes têm tentado, Senhor, tirar os princípios estabelecidos pela Tua palavra, mas nós cremos que a Tua igreja, que é a igreja santa, pura, a eclésia chamada por Cristo, independente da denominação, ela está firmada em Jesus, ela está firmada na verdade, ela tem fome e sede de Deus. Que o Senhor possa conduzir o teu povo na verdade, em o nome de Jesus. Boa noite, querido. Deus te abençoe rica e abundantemente.